Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. Este vídeo é uma continuação daquele que lancei na terça-feira sobre perguntas e respostas que vocês foram fazendo relacionadas com o curso de Direito. Hoje vou responder mais a algumas perguntas e continuo a deixar em aberto caso vocês tenham outras dúvidas relacionadas com o curso de Direito e também sobre a Universidade de Coimbra e a Universidade no geral. Sintam-se à vontade para deixar na aba Comunidade, na página do canal, está lá a última publicação, deixem lá todas as vossas dúvidas, é mais fácil em termos de organização se elas estiverem lá concentradas, ok? Dizer-vos também que volto a ter a honra e o privilégio de ter a ajuda da Catarina, a minha caríssima amiga e também namorada, e mais uma vez explicar a importância, porque como existem algumas perguntas relacionadas com conteúdos de cadeiras que podem ser diferentes de turmas para turmas, e nós como somos de turmas diferentes, acaba por ser mais fácil termos duas respostas e ficares com respostas um bocadinho mais complexas do que ser só, mais completas, do que ser só eu a falar sobre a minha própria experiência com cada uma das cadeiras, ok? Mas vamos passar ao vídeo. Como é o ambiente na FEDUC? Então, eu acho que perguntas filosóficas levam-me a filosofar muito sobre o assunto, mas eu vou tentar conter-me quanto a como é o ambiente da FEDUC. O que é que queres dizer exatamente com o ambiente da FEDUC? Porque nós podemos analisar sobre várias perspectivas. O ambiente no sentido de a própria faculdade em si, posso dizer que é dos melhores ambientes que eu experimentei na vida, porque toda a história envolvente, e ok, vocês já me ouviram falar da FEDUC 300 mil vezes e não se cansam, ou talvez já estejam cansados, mas todo o ambiente histórico, aquela ideia de nós estarmos nos mesmos bancos em que estiveram outros professores, que foram professores dos nossos professores, os nossos próprios professores já tiveram ali aulas, e toda essa mística à volta da faculdade, isso também faz parte do ambiente de alguma forma, e sem dúvida eu acho que nisso, desculpem lá, eu não sou de fazer comparações com outras faculdades, mas acho que nenhuma outra faculdade vence a FEDUC nesse aspecto. Mas quando falas em ambiente podes também estar-te a referir aos colegas, como é que é em termos de competitividade e no sentido de algumas pessoas sentirem necessidade de passar por cima de outras para ficarem no topo, digamos assim. Em nenhuma comunidade académica vais encontrar esse paraíso em que todas as pessoas colaborem umas com as outras, mas no geral, não falando de todos, mas no geral, eu acho que a FEDUC, os alunos da FEDUC tendem a colaborar uns com os outros e a ajudarem-se uns aos outros, principalmente agora quando veio esta questão toda da pandemia, houve muito esse espírito de interajuda e no geral não tenho razão de queixa nesse aspecto. É assim, eu acho que é um bocado a ideia que ninguém faz o curso sozinho, não é? E precisamos todos da ajuda de uns dos outros, porque se nós damos, também vamos receber e vice-versa, portanto... Hoje és tu, amanhã sou eu e por aí fora, no fundo. Não te podes esquecer também que é durante o curso que vais fazendo connects com os teus colegas e daqui a uns anos pode ser muito útil ter ainda essas amizades, ou pelo menos lá está, aqueles colegas em que não sejam amigos do peito, mas que vão trocando apontamentos e pelo menos te conheçam nesse aspecto, desse lado mais profissional. E claro que há competitividade, só que há vários tipos de competitividade. E pensa noutra perspectiva também, eu gosto muito de estudar com alguns colegas meus, porque de alguma forma, quando tu tens boas notas, mas os teus colegas também têm boas notas, é como se de alguma forma o teu resultado também fosse de alguma forma o resultado deles e o resultado deles também fosse de alguma forma o teu, porque a forma como vocês estudaram uns com os outros é como se fosse uma conquista coletiva de ambos, não é verdade? Finalmente, ainda quanto ao ambiente da FEDUC, quanto aos professores, como é que é o ambiente no sentido de, será que há uma proximidade entre professores e alunos? Então, eu diria que proximidade não existe propriamente. No entanto, eu acho que no geral, quando fui para a faculdade e os professores queriam ser tratados por doutor, alguns por senhor doutor, criava um certo distanciamento que eu ficava um bocadinho intimidado de será que os professores dá para falar com eles, porem as dúvidas e afins. E a verdade é que ao fim de um tempo comecei-me a perceber que o facto de tratarmos os professores por doutor cria um certo distanciamento, sim, mas acho que é mais uma mera formalidade. No geral, a maior parte dos professores são sim abertos a colaborarem contigo e a compreenderem a situação em que te encontras. Há muitos professores extremamente humanos na faculdade e isso acaba por ser muito importante também a compreender o nosso lado. E eu sei o que é estar desse lado, porque acreditem, a primeira vez que eu tive que me dirigir diretamente a um professor da FEDUC e depois de ouvir tantos doutores e tratar por doutor, eu tinha sempre medo que o número de doutores que eu punha numa frase não fosse suficiente. Então era, doutor, eu tinha uma questão para colocar ao doutor, então o doutor pode não sei o quê. Como estudar para os exames / frequências em Direito? Então, olha, esta é uma pergunta muito recorrente também e as pessoas parece que procuram o santo graal do método milagroso em que de repente vão ser corridas a 16 e 17 graças a esse método milagroso. Só que esse método milagroso não existe. Eu em tempos tentei fazer um vídeo em que perguntava diretamente a vários dos melhores alunos da minha turma quais é que eram os métodos de estudo que adotavam para as frequências e exames. E a grande surpresa foi que, apesar de todos eles terem notas 16 e 17, eu acho que não encontrei dois que usassem o mesmo método de estudo.
Alguns gostam de fazer esquemas e colar os esquemas na parede, outros gostam de usar aplicações como o Anki de flashcards para irem mostrando as várias perguntas e irem respondendo em voz alta às perguntas. Seja como for, se eventualmente quiseres saber outros métodos de estudo que eu tenho usado ao longo do curso para aplicares e ver se funcionam contigo, meras ideias de experimentares, deixo-te o vídeo aqui em cima que já fiz sobre esse assunto, dá lá uma vista de olhos. Queria ter melhores notas, mas a ansiedade bloqueia a motivação para ir às orais. Que fazer? Ora, infelizmente é um problema que muitos alunos enfrentam e é mesmo infelizmente, porque realmente as orais são fundamentais e tu que vais entrar no próximo ano na FEDUC começa-te a preparar psicologicamente de que quando tens um 10, um 11 ou um 12, vai às orais tentar melhorar a nota, ok? E tenta, o fundamental é isto, é raro que a primeira oral corra bem a alguém, ok? O fundamental é não perderes a esperança, porque depois da primeira tu vais começar a melhorar aos poucos e o enfrentar o medo é fundamental. Agora, isto é tudo muito bonito falar em teoria, agora na prática como aplicar métodos concretos para melhorar o teu desempenho em orais e combateres essa mesma ansiedade que infelizmente é uma realidade para muita gente. Desde logo, o estudo para as orais não pode ser igual ao estudo para as avaliações escritas. Se nas avaliações escritas podes correr o risco de alguma forma saltar pontos da matéria e podes ter a sorte de não calhar as 3 perguntas naquelas partes que tu não estudaste, ok? Nas orais, como o professor pode saltar por todos os pontos da matéria. Imagina que a oral começa logo por uma parte da matéria que tu não sabes. A tua forma interior de como tu vais prosseguir no restante oral vai mudar logo o teu estado de espírito. Se tu fizeres um estudo aprofundado, ou pelo menos superficial, de todos os pontos da matéria, se houver uma pergunta que tu não saibas aprofundar tanto, tu pelo menos sabes dizer alguma coisa sobre ela. E isso dá-te logo outro estado de espírito, outra confiança que te vai ajudar ao longo do resto da oral. Outras estratégias para treinar também. Aumenta a pressão ao treinares com amigos. Claro que é diferente quando estás a treinar com um amigo do que estás à frente de um professor. É óbvio, certo? Mas tenta quando estás perante um amigo não estares, por exemplo, a resposta é isto, e pronto, tu sabes. Não, tenta dar a resposta realmente como se estivesses perante um professor. Aproveitar para dizer também que no próximo ano quero pôr em prática uma espécie de serviço para ajudar pessoas que estão na mesma situação de dificuldades de expressão nas orais e dificuldades de treinar para as orais. Como não seria exatamente a mesma experiência que está com um amigo, a mesma proximidade, mas também, ok, não seria a mesma pressão de um professor, seria ali uma figura intermédia para poderes treinar para as orais e além disso poderia dar-te algumas dicas e conselhos do que é que tu poderias acrescentar naquela pergunta quando eu te pergunto se é batatas ou alhos e tu respondes é batatas e não pode ser só batatas. Se tiveres interesse, deixa nos comentários e se eventualmente já está um comentário, deixa também o teu gosto para mostrares o teu interesse. É importante ter já esse feedback, seria eventualmente interessante, se não, se terias interesse, se não. Como motivação adicional, não te esqueças que há pessoas que sobem 5 e 6 valores numa oral. Pensa o que é que isso não poderia ajudar na tua média e no fundo, no fim, fazendo a conta de subida, nem que seja de 1 valor, 2 valores em cada oral, acaba por ter um reflexo significativo quando no final do curso fores a somar as cadeiras todas e a dividir pelo número total. Quais são os critérios de avaliação nas orais, sejam de passagem ou de melhoria? Como deves imaginar, os critérios de avaliação não são tão matemáticos como acontece nas provas escritas, nem poderiam ser. Para além disso, é importante dizer que não basta a resposta que tu dás à pergunta, mas também a forma como respondes. Imagina que um professor te coloca a seguinte questão: é batatas ou é cenouras? E há um aluno que responde, é batatas. E tens um outro aluno que responde, é batatas, e aliás, que é um tubérculo, a respeito da qual existe uma divergência doutrinal, se o bicho que afeta o tubérculo é não sei o quê. Como é óbvio, ambos os alunos responderam corretamente à pergunta, é realmente batatas, só que também, como é óbvio, o segundo aluno vai ter uma pontuação muito superior à do primeiro, porque mostrou uma consistência, uma confiança na forma como expõe a matéria totalmente diferente. No momento é que o professor se vai a perceber a forma como tu respondes, porque se vais a dizer, a batata, que aliás é uma fruta, que não vai ser uma fruta, ou seja, tu podes mostrar aqui confiança a falar sobre a matéria, mas só estás a dizer disparates, ou seja, como é óbvio também não vai contar. O que é que se estuda basicamente em economia? Ora, eis uma ótima pergunta que vai ao encontro. Muitas vezes eu tenho esta mania de meter medo às pessoas por causa de economia política, mas nunca vos falei exatamente o que é que se estuda em economia política. E a verdade é que depende, e precisamente por depender é que eu tenho aqui a minha caríssima Catarina para me dizer o que é que estudou a economia política, porque eu sei que o programa da turma dela foi totalmente diferente do programa da minha turma, por exemplo. Vocês falam mais de história, não é? Sobretudo As teorias económicas dos vários autores, sim, ao longo dos séculos, no fundo a evolução
histórica da economia. Então, nós falámos o que é que são necessidades, o que é que são bens, o que é produção, o que é utilidade, o que é escassez. Falámos também sobre a análise estática e a análise dinâmica. Claro que agora para muitos de vocês eu estou a falar chinês, mas pelo menos já ficam com uma ideia, sobretudo se tiveram economia no secundário, é bom para terem uma ideia geral do que é que vão encontrar também no ensino superior. É um bocadinho continuação, pelo menos a economia política na vertente do direito. Qual é a tua cadeira preferida e qual é a que menos gostas? Ora, olha que pergunta tão complexa. É assim, a que menos gosto posso ir já diretamente e até parece que foi pensada em continuação da pergunta anterior, porque aquela cadeira que eu menos gostei, e digo com toda a abertura, sinceramente não tenho problemas em dizê-lo, que foi economia política realmente. Eu não tenho nada contra a área das ciências jurídico-económicas, porque eu gostei de finanças, eu gostei de direito fiscal, eu gostei das outras cadeiras que tivemos dentro dessa área, mas economia não me venham com a economia, porque realmente... De resto, a cadeira que eu mais gostei, é difícil e sim mais de escolher. No entanto, eu já vos disse noutros vídeos que o meu ano favorito foi de longe o terceiro ano até agora, vamos ver se o quarto ano consegue superar, e para mim, sem dúvida, a minha cadeira favorita foi empatado, ok? Tanto o direito da família e dos menores, como o direito das obrigações. Tanto obrigações 1 como obrigações 2. E tu, Catarina, qual é que foi a tua cadeira favorita? Favorita? Epá, é complicado. Gostei muito de Constitucional 2. Teoria também é muito interessante. Também gosto muito de teoria, por acaso. Aliás, teoria é fundamental para depois terem as Exatamente. outras cadeiras interessantes do terceiro ano. Porque é uma boa base. Exatamente. Mas não é nada fácil. Pois não é nada fácil. mas E é interessante. complexo, é muito grande, tem muito conteúdo, sobretudo muitos conceitos. No segundo ano, no segundo semestre então, sobretudo. Olha, fiquei surpreendida com o fiscal. Ia com a ideia de que ia ser uma cadeira complicada e estava um bocadinho assustada antes de começar, mas depois fui vendo que aquilo tinha muita aplicabilidade prática e foi mais isso que me puxou e foi isso que me fez gostar tanto da cadeira. Agora, quanto à de que menos gostei, pronto, eu tenho uma relação um bocado complicada com a introdução. Eu acho que é a maneira como a cadeira é dada. Se calhar é dada de uma maneira pouco acessível a alunos que estão a ouvir aqueles conceitos pela primeira vez na vida. Exatamente. E ainda não estão todos preparados. E não é fácil de entender. Então vais colocar a introdução como as tuas menos favoritas? Sim. Este relacionamento tem que acabar. Obviamente que esta pergunta é hiper subjetiva, como vocês puderam ver, aliás, nesta demonstração. Aliás, reparem no pequeno pormenor, pelo menos as nossas cadeiras menos favoritas, tanto as minhas como as tuas, foram de primeiro ano. Sim, Por isso, é normal. como vocês podem ver, são duas cadeiras diferentes e a partir do momento que são duas cadeiras diferentes, é logo uma percentagem significativa de cadeiras do primeiro ano. E serem as menos favoritas... Não percam a esperança já, ok? É isto que eu tinha para vos dizer hoje. Não é o último vídeo de resposta às vossas perguntas. Inclusive, continuem a enviar mais perguntas que tenham relacionadas com o curso de Direito e outras relacionadas com o ensino superior no geral. Não se esqueçam de subscrever o canal para ficarem a par desses outros vídeos que vão saindo e já agora de deixar o vosso gosto. É sempre importante para ajudar o vídeo a chegar a mais gente, ok? E é isso. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Tenham umas boas férias. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.